A ação de justiceiros dentro do Transcol. Um jovem que pulou a roleta foi morto. Outros 3 foram agredidos. Eles usaram até armas de choque. Um especialista afirma: esse tipo de milícia só surge por causa da falta de ação do poder público. PM e Detran são ouvidos em mais uma reunião da CPI do Guincho. Os deputados querem saber se há uma máfia por trás dos serviços e nos pátios onde ficam os veículos apreendidos. Campanha de combate à violência contra a mulher. O alerta é para que as vítimas denunciem. Os dados são alarmantes. A cada 2 dias, pelo menos uma mulher é assassinada no Espírito Santo. O caso do comissário da Embaixada da Espanha acusado de matar a esposa. A polícia vai ouvir a síndica do prédio onde o casal morava. Grávida de 9 meses morre em acidente no sul do estado. O parto estava previsto para a semana que vem. O flagrante do assalto. O bandido invade a farmácia, rende clientes e funcionário. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Motociclista morre em acidente na capital e polícia rodoviária alerta para os riscos de circular pelo corredor. Não é proibido, mas o perigo aumenta. E protesto na Serra complica o trânsito na volta para casa. Congestionamento gigante na reta do aeroporto. A gente já volta. Olá, boa noite. Os justiceiros do Transcol, eles reprimem quem pula a roleta, ouve som alto. Um grupo de jovens foi abordado. Um deles levou um tiro e morreu. Outro foi baleado de raspão. Um especialista em segurança alerta: a falta de um plano para conter abusos dentro dos coletivos é um dos principais motivos do surgimento dessa ação. Os 4 amigos embarcaram na linha 832, que faz o trajeto de Vila Nova de Colares ao terminal de Laranjeiras, na Serra. Assim que pularam a roleta, eles foram surpreendidos por um grupo de 4 homens. Um deles estaria armado com um revólver calibre 38 e os outros com armas de choque. Os homens, vestidos com camisas pretas com símbolo do Exército, se identificaram como policiais. Deram ordens aos 4 amigos e agrediram uma menina do grupo. Nós chegou, pulou a roleta, nós sentamos na frente. Aí meu colega estava escutando música. Aí o cara de lá de trás falou: desliga essa você não tá na sua casa não. Aí ele pegou e desligou. E quando chegou lá na frente, eles chegou, falou pro motorista: apaga a luz. Aí ele, na hora que ele apagou a luz, ele já veio com choque já na menina, começou a dar choque nela. O adolescente Charlisvan, de 17 anos, mais conhecido como Baiano, decidiu defender a amiga de 15 anos, que era vítima das agressões. A atitude foi motivo suficiente para que um dos 4 homens atirasse no peito do menor. Comecei a gritar: por favor, não me mate, deixa eu ir embora, por favor. Por isso que ele voltou e me puxou, deu um soco no policial. Disse que o policial tirou em mim, ele me empurrou no chão. Ele ficou uns 20 minutos ainda no meu colo, conversando comigo. Ele não tinha para ter morrido. Um amigo dele, da mesma idade, foi atingido com um tiro de raspão na orelha. Ele falou: motor, pode parar que eles vão descer aqui agora. Aí nisso que eu desci, aí eu fui pro lado e eles foram pro outro. Aí na hora que eu virei sozinho pra lá de cá, ele já deu um tiro. Aí nisso que ele deu um tiro, aí quebrou o vidro da porta do ônibus. Aí nisso que eu vi um negócio passando assim pela minha cabeça. Segundo as vítimas, a suposta milícia vem atuando há 4 meses em regiões do município da Serra. A suspeita é que essas pessoas são pagas para reprimir quem pula a roleta do coletivo. E não é a primeira vez que eles fazem isso, não. Toda sexta e sábado eles estão sempre em algum lugar fazendo isso. Eles são bem agressivos, eles batem sem dó. Eles batem mulher, homem, até grávida. O Sindicato de Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, o GVBus, nega qualquer tipo de envolvimento com esses grupos. Ainda informa que todos os coletivos contam com câmeras de videomonitoramento e que as imagens serão encaminhadas à Secretaria de Segurança do Estado. Já a Polícia Civil diz que essa é a primeira vez que recebe informações sobre essas supostas gangues. O caso será investigado. Para esse especialista em segurança, o grupo é formado por pessoas que conhecem os trabalhos da segurança pública ou privada. Ele acredita que são homens insatisfeitos com a ausência de ações que deveriam ser realizadas dentro e fora dos coletivos para impedir a violência. A partir do momento que a CETUB,
que é paga para prestar um serviço de qualidade, não o faz. Não tem um plano de segurança em relação a esse problema, essas rotas de risco. E o Estado não interage junto, o que acontece? Alguém iria surgir, pessoas iriam se revoltar, iriam surgir para tomar alguma atitude. Uma atitude errada, extremamente errada, mas acaba tendo a aceitação da sociedade, até do funcionário, porque ninguém os protege. O especialista ainda avalia que, se medidas não forem tomadas agora pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e também pelo Sindicato das Empresas de Transporte, novos crimes como esse podem acontecer. Se o Estado não assumir o seu papel, se a CETUB não assumir a sua responsabilidade, infelizmente, poderemos aí ter outras mortes, outras agressões. Bom, mais do que investigar a ação desse grupo, é fundamental garantir a segurança de quem precisa do transporte público. Ouvir som alto, pular a roleta, são atitudes passíveis de punição, mas que ela ocorra de acordo com a lei. Deixar que justiceiros ocupem a função que é dever da polícia é dar passe livre para a violência. A gente espera que o poder público não fique parado no ponto da linha final. Mais um capítulo da CPI dos guinchos. O deputado apuram se existe uma suposta máfia por trás dos serviços de guincho e pátio onde ficam os veículos apreendidos. Querem mais transparência. A CPI da máfia dos guinchos chegou à terceira reunião. A comissão de inquérito investiga a legalidade na atuação do serviço de remoção de veículos e pátios no Espírito Santo. O coordenador de remoção e depósitos do Detran foi convocado. Ele diz que atualmente o órgão reconhece 16 pátios credenciados e que nos últimos 3 anos, mais de 147 mil veículos foram removidos para os depósitos. Afirma ainda que o Detran fiscaliza o funcionamento dos pátios. O Detran ele publica a norma, né? Ele faz a aplicação da norma. Tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal de Trânsito tem que cumprir essas normas, ok? Se for de competência da Polícia Militar, as ações são feitas via CIODES. Se for competência da Guarda, é feito por uma central da Guarda Municipal. Os deputados ouviram também o chefe do CIODES. Ele disse que não participa do planejamento das abordagens de trânsito e que só atende casos de emergência e ocorrências policiais, como acidentes, por exemplo. O que deixa os deputados em dúvida é que ainda não há uma definição clara de como funciona o esquema de guinchos e pátios, porque a atuação entre Batalhão de Trânsito, Poder Municipal e CIODES não seria centralizada em todo o Estado. Nós observamos que não existe controle do Estado com relação à apreensão e remoção de veículos. Nós observamos que na maioria dos casos não existe esse controle. O CIODES ele é acionado quando é uma atividade que é feita pelo Batalhão de Trânsito. No interior, a situação fica pior ainda, porque não é demandado pelo Batalhão de Trânsito, é demandado por quem? O que ficou esclarecido aqui hoje é que quando o trânsito é municipalizado, é dever da Guarda acionar o serviço dos guinchos. Por isso, o próximo passo da comissão vai ser ouvir o responsável pela Guarda Municipal e o prefeito de Vitória. O que estranhou é que não existe um órgão de controle, não existe um controle. Então a Guarda faz, mas faz a pedido de quem? Quem é que controla? Quem é que chama? Como que está tomando atitude de Estado sem ter uma intervenção, sem ter um órgão que regule, que discipline? A próxima reunião da CPI acontece na segunda-feira. Os dados são alarmantes. A cada 2 dias, pelo menos uma mulher é assassinada no Espírito Santo. São vítimas de inimigos que vivem sob o mesmo teto. Homens que aprisionam, violentam, torturam e matam. Elas precisam ter o nome mantido em sigilo, a imagem preservada. São vítimas da possessividade e da falta de respeito de homens que diziam amá-las. O caso dessa jovem de 19 anos é no mínimo revoltante. O corpo cheio de queimaduras é resultado de uma surra com ferro de passar roupas. Foi agredida pelo ex-companheiro. Foi uma cena feia, horrível de se ver. Uma pessoa bonita, tem um rosto bonito e com o rosto todo queimado, uma coisa assim desumana. Acho que o que ele fez não se deve fazer. O que ele fez, ainda mais em frente a uma bebezinha que
nossa, que cortou o coração, que tava com medo. Eu falando com ela, não se preocupa, tio tá aqui, tio vai cuidar de você, não vai deixar nada te acontecer. Esta outra mulher foi mantida em cárcere privado e espancada diversas vezes pelo companheiro. Chegou a pensar que fosse morrer. Em alguns casos, essas mulheres só voltam a ter os nomes divulgados quando a violência doméstica chega ao extremo. Almerinda Ferreira Suim, de 36 anos, foi assassinada a pedradas. O principal suspeito de tal crueldade é o ex-marido. Durante 10 anos, o nosso estado ocupou o primeiro lugar no ranking dos estados com maior número de assassinatos de mulheres. De janeiro a dezembro do ano passado, foram registradas mais de 1.500 ocorrências de agressão. Apesar de estarmos reduzindo nos últimos anos, a questão é que se mata muito ainda mulheres no nosso estado. Por isso que nós já estamos lançando a campanha, que é uma das ações, né? Estamos com ações da Polícia Militar, com as chamadas visitas tranquilizadoras às mulheres que estão beneficiadas por medidas protetivas de urgência, né, da Lei Maria da Penha. Temos oficinas da Polícia Civil para agressores, homens, companheiros que agridem mulheres. Psicólogas, assistentes sociais fazem um ciclo de 5 palestras para tentar interromper o ciclo da violência. Nós fomos às ruas e conversamos com algumas mulheres sobre o assunto. Todas foram categóricas em afirmar que não aceitariam qualquer tipo de violência por parte do companheiro. Eu acho que tem que denunciar, sim. É o certo, né, fazer. Não esperar primeiro acontecer, não. Tem que ir logo, a primeira vez e logo, não é? Eu acho que a gente tem que denunciar, abrir a boca, não ficar com medo, nem ser coagido, né? Porque isso aí não vai levar a nada, vai aumentar mais ainda o índice de criminalidade no estado. Casos de violência doméstica já se tornaram tão comuns que aqui pelas ruas também não foi difícil encontrar quem já tenha passado por isso. Das 4 mulheres que nos concederam entrevista, uma delas também já foi agredida. Foram 15 anos de um relacionamento que acabou depois que o companheiro foi denunciado e pagou pelo que fez. A violência doméstica, infelizmente, ainda existe muito no nosso meio. É uma coisa muito triste. Eu já passei por isso, não gostaria que as mulheres continuassem passando por isso, mas eu acho que é uma atitude que cabe a todas as mulheres tomar. Para incentivar as denúncias, até uma campanha foi lançada com o mote Violência Doméstica, não é normal viver essa rotina. A campanha convida a população a denunciar casos de agressões domésticas através do Disque Denúncia 181. Crime que envolve mulher tem uma particularidade. Normalmente ele é feito e praticado em lugares que estão fora do alcance da polícia, em quartos, dentro de casa. Então, o vizinho, pessoas mais próximas, parentes, podem nos ajudar, nos levando informações de casos de violência e também chamando a polícia nos casos de emergência policial. Só reforçando, denuncie a violência pelo 181. O caso do comissário da Embaixada da Espanha que matou a esposa. O delegado vai analisar imagens do circuito de segurança do prédio. A síndica também deve prestar depoimento. O delegado responsável pelas investigações e titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, Adroaldo Lopes, deve ouvir na tarde desta terça-feira a síndica do edifício onde moravam Jesus Figon e a esposa dele, Rosimere Justino Lopes. A Polícia Civil vai solicitar as imagens das câmeras de videomonitoramento onde o casal morava, no bairro Jardim Camburi, aqui em Vitória. Ainda vai buscar informações na boate onde, segundo testemunhas, Rosimere costumava frequentar. A intenção do delegado é confirmar informações sobre o caso. Rosimere, de 50 anos, foi assassinada a facadas pelo marido, o espanhol Jesus Figon, na última terça-feira. Jesus confessou o crime, com a negativa do Tribunal de Justiça capixaba em conceder a prisão temporária do espanhol. Ele responde ao inquérito em liberdade. O advogado do acusado disse que ele continua hospedado em um hotel e deve ficar no estado até o fim das investigações. Jovem é morto durante ataque em padaria na Serra. Outras 3 pessoas ficaram feridas. E o assalto a uma farmácia em Vila Velha. A farmácia abre as portas e o criminoso chega. Ele usa a jaqueta vermelha e vai direto ao balcão. Pede para o funcionário embalar um aparelho de nebulização que custa cerca de R$150. Em seguida, pega o dinheiro do caixa e quer o celular da proprietária. Segundo ela, o criminoso tentou levar todos para uma sala nos fundos da loja e só não conseguiu porque a empresária passou mal. Acabei desmaiando e ele acabou desistindo, mas mesmo assim ele levou o dinheiro que estava no caixa e fica o trauma, é horrível.
Assustado, o bandido deixa a farmácia rapidamente. Alguns minutos depois, funcionários e a proprietária do estabelecimento aparecem assustados. Todos estão surpresos com a audácia do criminoso que agiu em plena luz do dia. A farmácia fica em Aribiri, Vila Velha. Em 3 anos de funcionamento, foram 3 assaltos, só 2 no ano passado. A atuação de bandidos na região só diminuiu porque comerciantes criaram um grupo no WhatsApp, mas o sossego durou menos de 1 ano. Criminosos disparam várias vezes contra uma padaria. 4 pessoas foram atingidas pelos tiros, entre elas uma criança de 11 anos. O caixa da padaria de 15 morreu na hora. Este morador chegava na hora em que o filho dele foi baleado. Pegou do lado e saiu o carro na frente. Segundo a polícia, uma caminhonete parou na rua. Os criminosos atiraram 20 vezes. O adolescente que morreu trabalhava no caixa e era primo da criança que também foi baleada. Dos rapazes baleados, um continua internado, mas está estável. E o menino de 11 anos passou por uma cirurgia e está em estado grave. E por causa do ataque à padaria, os moradores de Jardim Carapina protestaram hoje à tarde. Eles interromperam o trânsito na BR-101 em Carapina, colocaram fogo em pneus e com cartazes pediram o fim da violência e justiça. A reta do aeroporto ficou congestionada. 3 quilômetros de engarrafamento só no trecho. A pista já foi liberada, mas o trânsito continua complicado na região. Motociclista morre em mais um acidente na Grande Vitória e reacende o alerta. Por lei, andar de moto no corredor não é proibido, mas aumenta o perigo no trânsito. Para a família, o que aconteceu foi uma fatalidade. Todo mundo muito triste, né, cara? Estamos abalados. Liguei para minha mãe hoje pela manhã, todo mundo desesperado, todo mundo chorando. A família está sem chão no momento, né? O cara trabalhador, o cara muito prestativo. Rosielton Pereira, de 29 anos, morreu num acidente na reta do aeroporto na manhã desta segunda-feira. Ele pilotava esta moto e seguia para o trabalho. Segundo testemunhas, houve um engavetamento de carros. O motociclista bateu na traseira deste veículo, perdeu o controle e caiu na pista no momento em que passava um ônibus. Rosielton foi atropelado pelo coletivo que seguia para o terminal de Campo Grande, em Cariacica. Não percebi que tinha caído embaixo do carro. Quando eu vi, eu só vi o rapaz, assim, o grito. E aí eu parei o carro, né? Na hora que eu parei o veículo, o carro da trás bateu em mim. O motoqueiro veio logo em seguida e bateu nele. O motoqueiro caiu por baixo do ônibus, o motorista não viu. Então ele continuou puxando, só que todo mundo começou a gritar, foi a hora que ele parou e passou por cima do carro. A Polícia Rodoviária lembra que para conduzir carros, motos e veículos pesados é sempre importante redobrar a atenção. No caso da motocicleta, porque está mais vulnerável, a pessoa tem que redobrar a atenção. Então dirigir sempre dentro do limite de velocidade, respeitar a faixa contínua. No nosso estado, os acidentes mais graves são causados por excesso de velocidade ou por ultrapassagem. Para quem anda nos corredores, não é proibido, mas tem também uma distância de segurança, né? Isso, não existe a infração específica, transitar no corredor, mas existe a infração deixar de manter distância dos demais veículos, ou lateral ou frontal, tem que manter distância. Olha, não manter a distância segura de outro veículo é infração grave, perde 5 pontos na carteira. A multa é de R$ 127. Alerta em relação ao tempo. A previsão é de chuva na maior parte do estado ao longo da semana. De acordo com o Incaper, pelo menos até quinta-feira, condições de chuva intensa na Grande Vitória, Litoral Sul, regiões Serrana e Nordeste. Para amanhã, sol fraco e chuva na maior parte do estado. As temperaturas variam de 12 a 23 graus na região serrana e de 15 a 24 nas outras regiões. E a seguir, jovem grávida de 9 meses morre vítima de acidente. Ela voltava de um culto. É um instante só. Uma jovem grávida de 9 meses morreu num acidente no sul do estado. A batida foi hoje de madrugada na rodovia ES 482 em Cachoeiro de Itapemirim. No carro estavam 4 pessoas que voltavam de um culto, entre elas uma criança de 13 anos. O veículo perdeu o controle e bateu num caminhão. Lucimara Gomes Santos, de 21 anos, morreu antes de chegar ao hospital. As outras vítimas foram socorridas. Lucimara estava no 9º mês de gestação e o parto estava previsto para a semana que vem. Que tragédia, hein?
O motorista do caminhão não se feriu. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia. Uma boa noite e eu te espero amanhã.